deve ser chamada com aquele nome que é dela. Então, e aí um dos exemplos, dentre outros que aparecem ali, que apareceram na aula, foi a questão do aborto. Aborto tem que ser chamado de aborto. Não é interrupção da gravidez, que isso aí são eufemismos para mascarar o assassinato. Para que a pessoa ache que o feto não é um ser vivo e, portanto, aí dão mais valor à vida de um feto de foca do que um feto humano. Então, essa galera que defende o aborto, mas se descobrem que estão matando focas ou fetos de foca e causam um inferno, então o feto de um é foca, o feto do humano não é humano. São uns pesos que eu não consigo entender. Então, é a gente chamar a coisa com os nomes que elas têm. É a partir disso que a gente elabora, e aí aquela aula sobre o Fabiano, que Fabiano não era capaz sequer de dizer quem ele era. Se vocês lembrarem na aula 3, a 3 e a 4, que a gente dedicou a Vidas Secas, quando eu falei de Fabiano, eu disse que Fabiano não tinha condições nem de dizer quem ele era. Ele não era capaz de expressar o próprio mundo interno dele. E para isso, muitas vezes, a voz do narrador, veja, a gente está falando de literatura, mas a literatura é um retrato, muitas vezes, das coisas que estão acontecendo na sociedade. A gente hoje não é capaz de dizer nada, porque a gente foi sendo deseducado, principalmente pelas escolas, a gente foi sendo deseducado a não saber o que as coisas são. E se a gente não sabe o que as coisas são, se a gente não tem a língua capaz de dizer o que as coisas são, dar os nomes às coisas, dar as gradações, bonito, muito bonito, lindo, belíssimo, belo, belíssimo. Se você não tem a condição de fazer as graduações necessárias das coisas, dizer que ela é boa ou ruim, não é suficiente. Muito boa, excelente. Então, a gente precisa ter esses níveis. E aí, o Fabiano não era capaz de dizer porque, como a deficiência que ele tinha na linguagem era extremamente forte, ele não era capaz de elaborar as representações acerca do mundo. Porque a gente, vejam, nós seres humanos não trabalhamos com palavras, a gente trabalha com imagens. O Natan acabou não, faz algum tempo que eu vi que Natan entrou. Há um linguista chamado... Vocês estão me ouvindo bem, né? Porque agora que eu vi que eu coloquei o livro em cima do microfone. Sim. Ok. Sim. Há um linguista... Eita, estão batendo um martelo por aí. Tomara que não seja pregando o último prego do meu caixão. Então, há um linguista chamado Ferdinand Saussure, a gente vai falar dele hoje, essa aula, quer dizer, hoje ou sobre esse capítulo, a gente vai precisar falar desse camarada, não tanto dele, quanto do conceito que ele tem, que é o conceito de signo linguístico. Quando a gente pensa em signo linguístico, a gente pensa a partir da união de duas realidades, que é o que eu vou dizer o nome que ele diz, né? A imagem acústica, que ele chama de significante, e o significado, que é o conceito ou a ideia. Então, quando você ouve a palavra casa, você tem, na sua cabeça, você tem um conceito do que seja casa. Agora, notem que coisa interessante. Quando a gente tem o conceito do que seja casa, a gente consegue aplicar a ideia de casa a qualquer coisa que a gente entenda como sendo uma casa ou um lar. Ela pode ser humilde, feita de barro e madeira, ou ela pode ser luxuosa, revestida de ouro. Essa parte acidental, por que acidental? Porque ela não faz com que a casa seja mais casa ou menos casa, entenderam? Ela tem que atender ao mínimo, que é aquela definição do que seja casa. Aí, quando você tem esse mínimo, você tanto aplica a uma choupana quanto a uma mansão o mesmo conceito, que é o conceito de casa. Embora, vejam,
embora a gente tenha nome específico. Uma coisa é falar de uma mansão, outra coisa é falar de uma choupana. Mas se a gente pensar, elas são apenas graduações do que seja uma casa. Uma choupana é uma casa muito humilde, muitas vezes até com teto, o teto não de telha, mas coberto de sapé, de mato, enquanto uma mansão vai variar segundo a riqueza do dono. Uma coisa é a minha casa, outra coisa é a casa de Bill Gates. As noções são... Mas, apesar de tudo isso, a gente consegue aplicar o mesmo conceito, a mesma ideia de casa. Mas uma é mansão, outra é casa, outra será choupana. E aí, vejam, a gente, quando tem essa relação com o mundo e as coisas do mundo tem uma representação, um significado. O que é um significado? É o conceito, um nome. Você tem o significante, que é o que você ouve, né, o nome, e você tem o significado, que é o que aquele nome significa, perdoem a redundância. Quando você tem bem organizadas estas coisas, você vai ter o mundo representado dentro de você, através dessas ideias. E aí, a partir dessas representações, dessas vivências que a gente organiza o nosso mundo interno e dá forma às coisas que a gente vivencia e experimenta. Todas essas coisas, se aí vocês quiserem, é interessante depois, a gente não vai ter tempo, obviamente, de fazer isso, mas se vocês quiserem, voltem para aquelas aulas, as 5 aulas lá do suporte de aprendizagem, que basicamente, ali, naquelas 5 aulas, estão explicadas todas as coisas de que a gente vai precisar na parte de linguagem. Entrei em algumas coisas de literatura, mas as coisas sobre língua e linguagem estão bem claras e definidas ali. Nas representações que constroem, a linguagem traz marcas de aspectos históricos, sociais e ideológicos de uma determinada cultura. Veja, quando a gente pensa na linguagem, a gente sempre tem que... E aí vai depender muito. Essa definição, talvez, eu acho que isso aí se encaixava mais à definição de língua. A língua vai ter traços sociais, históricos e ideológicos de uma determinada cultura. Por exemplo, quando a gente vai aprender português, a gente tem que aprender aspectos históricos, sociais, políticos, ideológicos e culturais do português. E mesmo assim a gente precisa entender que uma coisa é o português do Brasil, outra coisa bem distinta é o português de Portugal. Porque para eles, há muitas coisas que para a cultura deles significa uma coisa, para a gente significa outra. Embora a gente utilize, vamos dizer, formalmente a mesma língua. Mas materialmente são línguas bem diferentes. Dou-lhes um exemplo, obviamente isso não vai alterar muito, mas vejam, se eu falasse para vocês de calças, imediatamente eu acho que na cabeça de vocês apareceria um jeans. Mas se você falar calças em Portugal, você está falando na veste íntima feminina. Apoio. Porque é isso que é para eles. É como, sei lá, antigamente a minha avó chamava de calçola. Mas é o que é para eles. Como é que a gente pode pensar a linguagem? Veja, a gente tem linguagem espalhada por todo canto. Os sinais de trânsito são linguagem, porque eles comunicam alguma coisa. Eu acho que a gente pode entender a linguagem é qualquer sistema organizado que nos comunique alguma coisa. Não necessariamente oral, ou que você consiga escrever um discurso utilizando aqueles textos. Um exemplo bem simples, os emojis do celular.
Você não é capaz de escrever um texto somente usando emojis. Você pode expressar sentimento de alegria, de tristeza, de concordância, de discordância, de alegria, de agradecimento. Você tem uma série de emojis que transmitem ideias. Ali é uma linguagem, mas não é uma língua. Se você olha a natureza, você vê que alguns animais têm um padrão de cores bem definidos. Aquele padrão de cores, eles não são aleatórios. Existem determinando algumas coisas, como, por exemplo, uma abelha. Ela tem listas que são amarelas e pretas. Isso, na natureza, tem um significado que os animais devem prestar atenção porque ela é potencialmente perigosa. Então, sempre a natureza já tem esse padrão de cores, indicando para os outros, para os potenciais inimigos, que aquele animal que carrega aquelas cores, ele é um animal que possui ou um veneno ou uma peçonha. E aí a gente, humano, percebeu que existe esse padrão e utiliza esse padrão em algumas placas que significam atenção. Veja, já repararam que as placas de trânsito, a grande maioria delas são amarela e preta? É chamando a atenção da gente que existe um potencial perigo em você descumprir aquilo que está indicado ali. Outro padrão de cores que é da natureza e que muitas vezes a gente importou, que é o padrão vermelho e preto. Então, você tem o padrão amarelo e preto e o padrão vermelho e preto, que indicam seres potencialmente perigosos. O padrão amarelo e preto indica também perigo, o padrão vermelho e preto talvez indique um perigo ainda maior, que são as cores então, que são perigoso, professor. Hã? Não entendi. Então, eu sou perigoso. Como foi, Arthur? Se preto é perigo, Não, eu não disse que preto. Eu estou dizendo o padrão de cores amarelo e preto, vermelho e preto. Você não distorça as minhas palavras. Estou tirando onda, professor. Não, é porque isso está gravado, isso pode dar complicação depois para mim. Então, a natureza já coloca esse padrão e depois a gente, interpretando esse padrão, reconhecendo que ele tem uma mensagem, e aí, portanto, ele passa a ser uma linguagem. A gente poderia até falar de simbólico, mas vamos deixar a questão do símbolo para outro momento, porque senão a gente ia alongar demais esse capítulo. O símbolo eu posso até dedicar, talvez seja necessário a gente falar dele mais lá para frente. Nele não está previsto aqui nesse capítulo, depois eu vou olhar se em algum outro capítulo existe uma previsão de aparecer isso. Se não, eu tenho um material que eu ontem estava estudando alguma coisa sobre símbolo e escrevi algumas coisinhas, poucas, são acho que umas 15 ou 20 linhas. Quer dizer, no WhatsApp dá isso. Se eu botar isso no Word, deve dar o quê? Umas 8 linhas. E aí eu compartilho com vocês. São algumas reflexões a respeito do que é o símbolo. Mas aí vamos deixar isso para depois. E o que é uma língua? Então, vocês entenderam que a linguagem é um sistema de representação que comunica alguma coisa. A linguagem pode ser usada por seres humanos, mas também pode ser usada pelos animais. Se vocês, sei lá, pegarem uma foto aí na internet de uma matilha, de um grupo de lobos, vocês vão ver que os lobos se organizam socialmente em 3 ou 4 grupos quando eles estão andando. O primeiro grupo, o segundo, o terceiro e possivelmente um 4º grupo. E isso está indicando algumas coisas ali também. Isso é, de alguma forma, também uma linguagem. Os animais utilizam de linguagem, eles não utilizam de língua. Como eu disse, você tem a coral verdadeira fala que, pelas cores dela, ela é um animal perigoso e que os inimigos, os potenciais inimigos, seria bom que se mantivessem afastados para que não se prejudicassem. Alguns outros animais, aproveitadores, como a coral
A chamada coral falsa imita esse padrão de cores, porque ela, não tendo veneno, não tem como se defender. A defesa dela é imitar a outra. Isso chama-se mimetismo na natureza. E aí, a gente indo para... para a definição que tem logo aqui embaixo, aqui ele coloca alguns exemplos de linguagem, né? Só que aí, reparem, aqui você tem as linguagens, como as línguas naturais, português, alemão, italiano, holandês, guarani, etc. A pintura, a música, a dança, os logotipos, os quadrinhos, os sistemas gestuais, entre outros. Falar em sistema gestual, a gente pode pensar, então Libras é uma linguagem? Não, Libras é uma língua. Por que ela é uma língua? A linguagem você não consegue fazer um discurso. Você consegue transmitir ideias, mas não fazer um discurso. Em Libras você consegue fazer um discurso. Você consegue dizer frases, você consegue expressar seus sentimentos. Lembram-se daquelas 3 características que a gente tinha na linguagem? Na língua? Então, aqueles 3 estão presentes. Expressa sentimento, expressa emoções, expressa desejos, expressa ideias. Emoções e desejos é uma coisa só. Expressa sentimentos, desejos e ideias. Libras consegue fazer isso, mas você não consegue, muitas vezes, fazer isso com a linguagem. E aí você tem, em seguida, a definição do que seja língua. Língua é um sistema de representação socialmente constituído de signos linguísticos, que aí é isso que a gente vai falar, e a gente termina a aula de hoje com isso daí. Deixa-me só mudar aqui para onde a gente vai. Está aqui a questão do signo linguístico, que é eu chamo sempre de filósofo, mas ele é o pai da linguística, Ferdinand de Saussure. As imagens utilizadas pelos seres humanos pressupõem que tem um conhecimento por parte daquelas pessoas que estão envolvidas nesse uso, nessa dinâmica de uso, do valor simbólico de seus signos. Por isso, essa questão do signo, do símbolo, eu acho que é alguma coisa que a gente vai ter, sim, efetivamente, que dedicar algum tempo a isso. Talvez nem precise uma aula, o textozinho que eu fiz está um textozinho fácil, talvez eu compartilhe depois com vocês, eu faço algumas adaptações, porque ele era para um grupo que eu faço parte, um grupo esotérico de que eu faço parte, então tem algumas coisas ali que não interessam a vocês, que são algumas palavras, eu tiro as palavras, ou substituo por outras, e o texto fica acessível. E, obviamente, nem tudo dali eu tirei de textos que tenham a ver com esse grupo. Por exemplo, tem coisa que eu tirei de Saussure, tem coisa que eu tirei de um chamado Eduardo Siroc, que é acho que é espanhol, escreveu um dicionário fabuloso chamado Dicionário de Símbolos. Está ali em cima. Acho que não dá para ver, não. É bem aqui, um amarelinho que está aqui. E aí, a gente entender um pouco do que seja o valor simbólico. O que é um símbolo? Símbolo, antigamente, o que era um símbolo? Quando o grego falava essa palavra símbolon, o que era isso? Símbolo você pegava... Sabe, tem umas meninas, eu vejo umas menininhas que andam com um coração quebradinho, e tem outra, a amiga, best friend, tem um outro coração que se encaixa naquele coraçãozinho. Para os gregos, isso era o símbolo. O símbolo é quando você pegava uma peça, um artefato, e você rompia aquele artefato, e somente ele não era feito quebrado, ele era quebrado porque somente depois eles dois se encaixavam. O símbolo é quando você tem, portanto, símbolon, em grego significa duas coisas que foram colocadas juntas. Conjunto. O símbolo significa isso, conjunto. E aí, quando você consegue que as duas partes se encaixem, aí você tem o significado, ou a senha, vamos dizer assim. É isso que acontece. Então, Saussure, entendendo esse valor simbólico da linguagem, disse que a linguagem a gente vai ter
como uma moeda. Você vai ter duas faces e que você não pode separar essas duas faces, né? Você olha para a moeda, você tem a cara e a coroa. Se você pegar e serrar essa moeda no meio, você perdeu o valor daquela moeda, porque ela deixou de significar o que ela significa. E aí, você não pode separar sob pena de você perder o valor conceitual daquilo, o valor estabelecido daquilo. No caso da moeda, o valor financeiro. No caso da língua ou da linguagem, a ideia que está ali embutida. E aí, Saussure, é bem resumido isso, o signo linguístico é uma unidade de significação que possui dupla face. A primeira face é o chamado, como se fosse a cara da moeda, é o significante. O que é o significante? É o suporte para a ideia, isto é, a sequência de sons que se combinam para formar palavras. Vejam, a própria palavra, como eu disse para vocês, se eu falo a palavra casa, imediatamente vocês vai vir na cabeça de vocês uma imagenzinha de uma casa, mesmo que seja aquela casinha que a gente desenhou lá no fundamental, vai vir a ideia casa para vocês, vai vir o conceito básico do que seja uma casa. Você pode até, eu posso até dizer, o que é uma casa? Você pode até não saber defini-la, mas você tem dentro de você todas as coisas que você olhe para qualquer coisa e você possa dizer se aquilo é ou não é uma casa. Ainda que você não consiga colocar para fora, expressar em palavras o que seja, quais são as características, o que é que faz com que um determinado ajuntado de coisas possa se dizer uma casa. Entenderam? Você tem já isso dentro de você. E o significado é a ideia, né? Esse conceito, aquilo que você tem dentro de você e que você vai usá-lo. Quando eu falei no início da aula, e lá no suporte de aprendizagem, na aula 1 e 2, que eu falei para vocês sobre a questão do aborto, e trocar isso por uma outra palavra que diminua o significado de morte que a palavra aborto tem, você quer fazer parecer que um aborto não é nada demais, mas que uma foca, informação, feto de uma foca, ou o ovo de uma tartaruga, pronto, vamos falar de ovo de tartaruga, que é um feto, só que é fora do corpo da tartaruga, ele está dentro da casca. Um feto de tartaruga é mais importante porque fica esse pessoal de Greenpeace, essas galera que não tem nada o que fazer e fica atormentando a vida do povo, fica todo mundo preocupado com o ovo de tartaruga, mas ninguém está preocupado com um ser humano em formação. Aí uma tartaruga vale mais. Numa sociedade, disse uma vez, acho que foi Chesterton, um grande pensador britânico, numa sociedade onde se idolatram os animais, em pouco tempo passarão a matar os seres humanos. E aí você vê que quando os abortos são chamados de nomes fofinhos, ou de nomes que não têm uma carga semântica, quer dizer, mudam as palavras, porque aí você quebra o signo linguístico. A ideia de violência que tem naquilo, ela deixa de existir. E aí, obviamente, com essa ideia, o signo linguístico sendo quebrado, você não tem mais o significante e o significado também vai se perder. E aí, a gente termina, eu quero mostrar essa imagenzinha aqui, as autoras do livro colocaram aqui, vejam, você tem um significante, repare, diversas línguas, você pode ter palavras diferentes, mas o significado está aqui. Você tem aqui o significado, o que é? É a ideia de cachorro que você tem na sua cabeça. A ideia de cachorro. Agora, como é que isso vai ser expresso, que é o significante, aí já é outra história. Aí ele botou, né, cão, dog, chien, que é francês, cane, italiano, poderia ser, sei lá, em grego, kinon, em latim, canis. Poderia estar em diversas línguas aí, mas o significante que vai mudar de uma cultura para outra, você não vai mudar o significado. Apesar de que, em português, raramente você vai ouvir alguém chamar de cão. Porque cão, aqui em português do Brasil, terminou tendo aquela coisa muito mais esotérica, mística, daquele bicho lá, de um espírito do mal, o cão.
a gente termina usando mais cachorro em português do Brasil do que esse nome cão, embora a gente saiba que ele vai ter essa dupla significação. Diga aí, Natan, manifeste-se. Ô, mestre, é possível que daqui a um tempo cão não seja mais significante de cachorro? 50 sim, anos, mais ou sim, menos? porque talvez até menos. Hoje já não é, né? Porque a língua... Ontem, na aula de ontem, eu dou aula para ele é do curso de letras, vocês já sabem, ele teve aula comigo ontem. Na aula de ontem eu dizia, né, que a língua é um fenômeno dinâmico. Ela está sempre em mudança. Exato. E aí, não existe nada fixo na língua. A gente vai atribuindo... Repare, uma coisa interessante. A palavra esquisito em português. Esquisito significa, vamos dizer, estranho, né? Uhum. Só que, num determinado momento da história do português, esquisito não significava estranho. Significava muito bom, muito gostoso. Então, você comia uma comida que era muito boa, fora dos padrões, você dizia que ela era uma comida esquisita. Isso era um elogio. Curioso, né? Só que, vejam, embora a Saussure defina que o signo é... Como é que ele... Eu só me lembro da segunda parte, é imotivado. É arbitrário. Que o signo é arbitrário quer dizer que você... Ele usa arbitrário como sendo sinônimo de imotivado. Ele não tem nenhuma motivação. Mas eu acho que ele não está de todo correto nisso daí. Apesar de que ele vai dizer uma coisa num canto e no outro canto parece que ele desdisse o que disse. Porque é o seguinte, veja, ele não é de todo imotivado, não. Porque quando a gente pensa que esquisito significa estranho, e eu estou pensando que esquisito era uma coisa que era infinitamente superior ao gostoso, ao bonito, você está dizendo que ela está fora do padrão. E fora do padrão não é uma coisa estranha? Mesmo que esse estranho seja para o bem, porque a gente terminou estabelecendo que o estranho é sempre para o mal. É uma coisa ruim. Mas o estranho pode ser também para o bem. Aí, num determinado momento da história de nossa língua, o esquisito deixou de significar uma coisa que é muito boa para significar uma coisa que estava fora dos padrões, e esse fora dos padrões seria agora não mais uma coisa boa, seria uma coisa ruim. Aí você vai para outras línguas que, como o português, tinham essa palavra, que era o francês, o italiano, o espanhol, que tem essa mesma palavra, só que eles ainda hoje continuam com o significado positivo dela. Em português, a gente só conservou o significado positivo se perdeu e o significado negativo continuou. Deixa-me só dar uma olhada aqui no dicionário se ele registra esse sentido positivo. Veja aqui, eu fui consultar o Aurélio, que era mais simples. Ali tem um outro, mas o Aurélio diz aqui. Esquisito, do latim exquisito. É um adjetivo e significa não usual, fora do comum, raro, primeiro sentido. Portanto, ele nem é bom nem é ruim. Dizer que é fora do padrão nem é bom nem é ruim. Aí o segundo sentido, raro, precioso, fino, invulgar. Terceiro sentido, excelente, delicioso, requintado. Vinhos esquisitos. Um exemplo que ele deu. Quarto sentido, delicado, apurado, requintado. Quinto sentido, excêntrico, estranho, extravagante. Sexto sentido, brasileiro, familiar, de mau aspecto, feio ou mal visto. Oi. E no sentido que a gente vê hoje, por exemplo, esquisito,
ele veio da onde? Veio de algum autor literário, alguma obra? Não. Não, ele é familiar. É de uso... porque o dicionário registra as formas como aparecem na literatura, mas também como são utilizadas pelo povo, né, consagradas, porque não basta uma pessoa utilizar. Se um grupo de pessoas utilizar aquilo, o dicionarista registra. Então, esse sentido, com aquela explicação que eu fiz, que ele era tão bom, era tão absurdamente bom o negócio, que era fora dos padrões, que a pessoa era tão gostoso que era estranho. A mulher se vestia tão esplendorosamente bem que ficava estranha. E aí, esse sentido começa a prevalecer. Mas vejam, mesmo o dicionário registra-o como sendo o sexto ou o sétimo sentido dessa palavra. Só que hoje seria impossível que qualquer de um de nós, ainda os mais letrados, ouçam alguém dizer, que vinho esquisito. E mesmo que o tom de voz, veja, quando você diz, que vinho esquisito, mesmo que o tom de voz desse a impressão de ser uma coisa boa, a gente não teria a possibilidade de interpretar isso porque a gente não conhecia esse significado. A gente só acharia que a linguagem verbal, a linguagem não verbal, né, que é o tom, a expressão de rosto da pessoa, uma cara de contentamento, de satisfação, que a linguagem não verbal que aquela pessoa fez, ela estava mal empregada. Porque a gente entenderia o esquisito somente no sentido de estranho ou mal visto. Até aí ficou tudo tranquilo, meu povo. Na próxima semana, a gente conclui esse texto, a gente vai falar de variação e norma. Então, olha, hoje, a aula de hoje, já seria bom vocês começarem a ler o texto, tem pouca coisa, só a página 128 e 129, para vocês já fazerem aquelas anotações que eu pedi para vocês, viu? Lembrem-se dessa palavra, eu, talvez na próxima semana, dedique algum tempo a falar sobre o símbolo, uma aulinha sobre o símbolo, e compartilho com vocês, obviamente, um material sobre símbolo para ajudar a vocês nos estudos. Para anotar o que a gente entendeu, né? Oi? Para anotar o que a gente entendeu? Não, eu nunca mando vocês anotarem. Eu quero que vocês anotem as coisas que vocês vão lendo e as palavras que vocês acharem importante e anotarem a página onde ela aparece, para que vocês, na hora da prova, consigam encontrar facilmente onde estão as coisas. Entendeu, Gislane?